Artigo 348. Aos licenciados aqui alude o parágrafo 1º do artigo 325, poderão, por ato do Departamento Nacional do Trabalho, sujeito à aprovação do ministro, ser cassadas as garantias asseguradas por esta seção, desde que interrompam, por motivo de falha prevista no artigo 346, a função pública ou particular em que se encontravam por ocasião da publicação do decreto número 24.693, de 12 de julho de 1934. Artigo 349. O número de químicos estrangeiros a serviço de particulares, empresas ou companhias não poderá exceder de 1/3 aos dos profissionais brasileiros, compreendidos nos respectivos quadros. Artigo 350. O químico que assumir a direção técnica ao cargo de químico de qualquer usina, fábrica ou laboratório industrial ou de análise deverá, dentro de 24 horas e por escrito, comunicar essa ocorrência ao órgão fiscalizador, contraindo desde esta data a responsabilidade da parte técnica referente à sua profissão, assim como a responsabilidade técnica dos produtos manufaturados. Parágrafo 1º. Firmando-se contrato entre o químico e o proprietário da usina, fábrica ou laboratório, será esse documento apresentado dentro do prazo de 30 dias para registro ao órgão fiscalizador. Parágrafo 2º. Comunicação idêntica à de que trata a primeira parte deste artigo fará o químico quando deixar a direção técnica ou o cargo de químico em cujo exercício se encontrava, a fim de ressalvar a sua responsabilidade e fazer-se o cancelamento do contrato em caso de falência do estabelecimento. A comunicação será feita pela firma proprietária. Seção 14. Das penalidades. Artigo 351. Os infratores dos dispositivos do presente capítulo incorrerão na multa de 50 a 5 mil cruzeiros, segundo a natureza da infração, sua extensão e a intenção de quem a praticou, aplicada em dobro no caso de incidência, oposição à fiscalização ou desacato à autoridade. Parágrafo único. São competentes para impor penalidades às autoridades de primeira instância incumbidas da fiscalização dos preceitos constantes do presente capítulo. Capítulo 2. Da nacionalização do trabalho. Seção 1. Da proporcionalidade de empregados brasileiros. Artigo 352. As empresas individuais ou coletivas que explorem serviços públicos dados em concessão ou que exerçam atividades industriais ou comerciais são obrigadas a manter no quadro de seu pessoal, quando composto de 3 ou mais empregados, uma proporção de brasileiros não inferior à estabelecida no presente capítulo. Parágrafo 1º. Sob a denominação geral de atividades industriais e comerciais, compreende-se, além de outras que venham a ser determinadas em portaria do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, as exercidas: a. Nos estabelecimentos industriais em geral. B. Nos serviços de comunicação, de transportes terrestres, marítimos, fluviais, lacustres e aéreos. C. Nas garagens, oficinas de reparo e postos de abastecimento de automóveis e nas cocheiras. D. Na indústria da pesca. E. Nos estabelecimentos comerciais em geral. F. Nos escritórios comerciais. G. Nos estabelecimentos bancários ou de economia coletiva, nas empresas de seguro e de capitalização. H. Nos estabelecimentos jornalísticos, de publicidade e de radiodifusão. I. Nos estabelecimentos de ensino remunerado, excluídos os que neles trabalhem por força de voto religioso. J. Nas drogarias e farmácias. K. Nos salões de barbeiro ou cabeleireiro e de beleza. L. Nos estabelecimentos de diversões públicas, excluídos os elencos teatrais e nos clubes esportivos. M. Nos hotéis, restaurantes, bares e estabelecimentos congêneres. N. Nos estabelecimentos hospitalares e fisioterápicos cujos serviços sejam remunerados, excluídos os que neles trabalhem por força de voto religioso. O. Nas empresas de mineração. Parágrafo 2º. Não se acham sujeitas às obrigações da proporcionalidade às indústrias rurais, as que, em zona agrícola, se destinem ao beneficiamento ou transformação de produtos da região e às atividades industriais de natureza extrativa, salvo mineração. Artigo 353. Equipara-se aos brasileiros para os fins deste capítulo, ressalvado o exercício de profissões reservadas aos brasileiros natos, ou aos brasileiros em geral, os estrangeiros que, residindo no país há mais de 10 anos, tenham cônjuge ou filho brasileiro, e os portugueses.